relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E se nós não cuidarmos, nós deixamos isto, vai penetrando, né? E nós falamos que maravilha é ser uma família, né? Nós somos uma família espiritual. Aí ele diz aqui, se eles dizem, olha só, bem, Frank é que deveria ir buscar água. A mãe falou para Frank, a responsabilidade dele buscar água. Isto não é meu dever. Vocês já ouviram essa expressão? Já não é meu dever. Porém, se Frank não apanhou a água, é seu dever tomar conta da água. E agora? Qual que é o seu dever? Qual que é o nosso dever? Isto é tudo. Agora, isto é apenas da forma que acontece. E esta é a maneira que isto acontece. Agora é aí que eu quero firmar o prego, que nem disse. Que acontece onde? Na família de Deus também. Você faz parte da família de Deus também? Nós fazemos parte de uma família chamada família de Deus. E o profeta diz, tem que ter um dirigente nessa família. Por isso que ele disse, tem que ter um dirigente nessa família. E quando ele estava falando do irmão Neville, ele disse, não, o irmão Neville, como ministro, eu estou esperando ele chegar à altura, eu preciso falar algumas coisas, preciso tratar algumas coisas. E às vezes você encontra irmãos, que está crescendo, que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não entendeu a mensagem como o Neville não entendeu. Ele precisa entender a mensagem. Para isso, irmãos, para isso, ele precisa ouvir a palavra, e aí você vê que vem cultos que às vezes está direcionado àquele nosso irmãozinho menor. Às vezes a mãe vai pegar e vai brincar com o irmãozinho menor. Aí o irmãozinho mais velho, às vezes, vai dizer, mas por que a mãe está lá sentada no chão brincando de boneca com a menina menor? Nós precisamos ampliar mais a nossa visão como cristãos. Tem um telefone ligado aí, né? Acho que deve ter, né? Observe bem. Como uma família,
cristã, como filhos, como irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que olhar mais amplamente. Nós temos que amadurecer mais amplamente e saber. Ele disse aqui, ó, eu estava falando como ser humano, né? Escuta essa expressão do profeta dizer isto aqui, ó. Não se baseie nos 5 sentidos. Isso é tremendo. Não se baseie aonde? Nos 5 sentidos. O que eles são? Traiçoeiros. Eles são, por isso que são traiçoeiros. Eu estava meditando, lendo isso aí, observando. Deixa isso entrar lá dentro da sua alma, lá dentro agora. Não se baseie nos seus 5 sentidos, na sua visão, no seu tato, no seu paladar. Não se baseie nos seus 5 sentidos do afeto, da razão, da inteligência e assim por diante. O raciocínio, os 5 sentidos que estão no corpo e os 5 sentidos que estão onde? No espírito. O que eles são? Eles são traiçoeiros? Por isso que eu disse, se a gente se fiar no nosso 5 sentidos do corpo e 5 sentidos do espírito, então, se João não foi buscar a lenha, eu disse, não, meu dever é tal, eu já fiz o suficiente. Será que fez o suficiente? Qual que é a altura do nosso amadurecimento? Dizer, não, eu vou fazer porque essa aqui é a família de Deus. É a família de Deus. Ah, que pereça. Não. Um filho responsável, uma filha responsável, que tem amor pelo lar, que sabe o que é responsabilidade, porque nós lutamos tanto, irmãos, para ensinar nossos filhos a ter responsabilidade. E nós até mesmo dissemos, não, eu sou um homem de responsabilidade, eu sou uma mulher de responsabilidade, eu sou responsável. E com as coisas de Deus, não é? E com a família de Deus, não é? Não é? Aí deixa perecer, por isso que o profeta estava dizendo isso aqui. Não se baseie nos 5 sentidos. Eles são o que, irmãos? Traiçoeiros. Mas este 6º sentido, o que ele é? Tá. Vocês viram a diferença ou não? Quantos puderam entender a diferença? O 5 sentido é o quê? Tá, qual que é certo então? O 6º é certo. Amém? Você pode dizer amém? O 6º é o quê? Qual que é o certo então? Qual que é o certo? O 6º sentido é certo. Então, em quem você deve apoiar? Amém? Eles são traiçoeiros. Então, se esses 5 sentidos... Tem outra mensagem que ele fala, né, que não faz você concordar, né? Agora, eu não diria que porque não recebemos o 6º sentido, agora, eu não diria que porque nós recebemos o 6º sentido, vocês sabem o que é o 6º sentido, não sabe? Nós temos 5 sentidos no corpo, temos 5 sentidos no espírito e temos um sentido na alma, que é a fé. A fé é o 6º sentido. Então, quando nós recebemos esse 6º sentido, ele disse, eu não diria, porque recebemos o 6º sentido, os 5 sentidos já não servem mais. Sim, eles servem. Amém? Estes 5 sentidos nos foram dados por quem? Por Deus. E são para serem usados. Mas, quando os 5 sentidos atuam de modo contrário ao quê? A palavra de Deus, então eles estão mentindo. Até quando que é que você vai perceber isso? Quando?
se o profeta está dizendo, se a palavra está dizendo, nós temos que usar a razão? Nós temos que usar a inteligência? Se a razão, se a inteligência, se o afeto, se a memória, se o intelectual, eles vão contra a palavra de Deus, tudo é mentira desses 5 sentidos. É mentira, está te enganando. Se o que você está vendo está fora da palavra, a palavra de Deus diz algo, e você está vendo algo, o seu ouvido está escutando algo, e aquilo está fora do que a palavra de Deus diz, o que esses 5 sentidos estão falando para você? Mentira! E quanto tempo você está seguindo esses mentirosos? Quanto tempo você está dando ouvido a esses mentirosos? Quanto tempo você está conversando e dando ouvido a esses mentirosos? Mentirosos porque são 10. Qual que não mente? O sexto sentido não mente. O sexto sentido não mente. A fé é o firme fundamento. E o justo caminha por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vai ver, como eu estava dizendo, as pessoas estão andando muito sobre isso. Agora, olha o outro parágrafo. Agora, o sexto sentido, o que diz aí? O sexto sentido não pode, diga não mesmo, diga assim, o sexto sentido não pode mentir. É um super sentido. O sexto sentido não pode mentir. Os outros 10 te engana, te seduz. Então você só pode caminhar, por isso que aqui a palavra é exata. Quando recebemos esse super sentido, os 10 não servem mais? Os 5 não servem mais? Ele serve. Desde quando ele seja controlado pelo sexto. E eles têm que ser, eles são, na verdade, irmão, subjugados ao sexto sentido. Você vai ouvir, né? Se você ouvir alguma coisa contrária à palavra, você... não, mas eu ouvi o sexto sentido. Não interessa o que você ouviu. Interessa o que a palavra de Deus falou. Porque ele é mentiroso. Olha como que a sua visão, se ela não tiver o sexto sentido como governante ali, como que a sua visão é traiçoeira? O profeta usou essa palavra, traiçoeira. Mas eu vi, mas eu ouvi, mas eu senti. Tá, o que você sentiu? Não, eu senti aquele sentimento. Se não tiver canalizado, se não tiver debaixo ali das rédeas do sexto sentido, ele está mentindo para você. Ele está mentindo para você. Por isso que o profeta disse que Jesus nunca pediu para você sentir nada. Ele disse, você crê? Então você vai ver a glória de Deus. Ele não disse, você sentiu, porque o sentimento vem dentro dos... Ele disse, você crê? Sim. Então você vai ver a glória de Deus. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Até quando, irmãos, vamos ficar vivendo uma vida mesquinha desse jeito? Agora, a minha mensagem de hoje, isso aqui é só alguma recomendação pastoral. Para a família, né? Para os filhos. Os filhos estão contentes de ouvir a palavra, né? É o dirigente, né? Então, aqueles que fazem parte desta família cristã, coloca o seu sexto sentido em ação, tira o sentimento, a razão, o pensamento, o afeto, tudo, os 5 sentidos do espírito, o 5 da carne, não, mas é isso, mas é aquilo, e coloca agora o sexto sentido com a palavra.
Se o Joãozinho ficou responsável de carregar a lenha e ele não carregou a lenha e vai chover, o que você tem que fazer? Poucos estão dizendo, o que você vai fazer? Eu vou carregar a lenha. Ah, não, mas não é seu dever carregar a lenha. Mas o meu dever é para com a família. Você tem que olhar, o meu dever é para com a família. Deixa a lenha molhar. Quem que vai perecer? Aí você vai falar assim, tá vendo, João? Não foi buscar lenha? E eu cortei. Eu peguei a motosserra, cortei tudo, deixei tudo cortadinho lá, né? Tudo certinho lá. E eu falei para você, vai buscar que vai chover. Se chover, você vai ver. O problema é seu. É assim, irmãos, que nós agimos? O meu dever é fazer a janta. Quem que tem que buscar água? O Frank, querido. Eu vou fazer a janta. E vou lavar a louça. Vai buscar água. Tá. Chega lá, não tem janta. Não tem louça para lavar, não tem janta. Por que não tem janta? O Frank não foi buscar água? Não foi isso que o pai falou? O pai não falou? A mãe não falou? Que ele tinha que buscar água? Ele não foi, ficou aí, ó, brincando aí o dia inteiro. Aí não foi buscar água também. Eu falei para ele, se você não for buscar água, eu também não vou fazer a janta. Agora, quem que falou isso para nós? Não foi o profeta de Deus? Não é a palavra? O sexto sentido, ele tem fé na palavra. É a nossa responsabilidade das crianças da igreja, é nossa responsabilidade do pré, o jardim 1, o jardim 2, o jovem, os músicos. Tudo aqui é uma família, irmãos. É uma família. É uma família. Aí você encontra um que está em crescimento, encontra um que ainda não entendeu bem a mensagem. Se você entendeu, faça um esforço para que aquele possa entender. Ajuda o seu filho mais novo, o seu irmãozinho mais novo. Qual a mensagem o profeta disse, né? Se a criança, quando está aprendendo a andar, né, e cai, o que você faz? Bate nela, né? Não? Está lá dando os primeiros passinhos assim, cai. Pega a cinta e ó. É assim? É assim que você fez com o seu menino? Ajuda a aprender a dar os passos. Agora tem uns que adulto aí que quem que tem que bater nele? Vai um irmão bater no outro irmão para ver o que dá, né? Agora o pai pode chamar atenção, não pode, irmãos? Não é assim, biblicamente falando, irmãos? Não é assim que nós estamos falando, então, né? Deixa o pai cuidar, então. Porque às vezes tem uns irmãos mais velhos aí, como é que diz, né? Virado no mais velho, né? Tem uma expressão assim, né? É o mais novo querendo virar do mais velho, né? E aí começa a querer pôr ordem assim, nesse aqui, pôr ordem lá e chama atenção aqui, e vai. Vai dar problema. Vai, irmãos. Mas aí, quando nós começamos a entender uns aos outros, fica mais fácil a família cristã, não fica, irmãos? Fica mais fácil, irmãos. Você vai entender. Você vai saber ouvir, você vai saber orar. Você vai entender. E orar que ele possa chegar a essa maturidade espiritual. Ore por ele. Eu estava lendo aqui, depois nós vamos ver aqui. Um profeta dizia, né? Ore por ele. O que nós devemos fazer é orar. Que possamos aprender a lição nesta noite, amém? Que possamos aprender a lição nesta noite. Vamos se pôr em pé para lermos as Escrituras? Eu quero ler no livro de Gênesis, vou falar um assunto bem vou falar de um assunto bem assim importante
importante, né? Todos os assuntos são importantes, é necessário, mas esse assunto aqui, que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, se encontra em Gênesis. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, mas eu quero tornar a repetir. Gênesis capítulo 15, verso 6, né? Abra sua Bíblia. Veja bem, né? Todos encontraram essa escritura? Gênesis capítulo 15, verso 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Está falando de Abraão, né? Abraão. Disse-lhe mais, né? O Senhor disse mais para Abraão assim, ó: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, lá da Babilônia. Olha só, eu te tirei de lá de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Abraão olhou, irmãos, Abraão olhou. E essa experiência de Abraão é tremenda. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, irmãos. Ur dos Caldeus é Babilônia. Ur dos Caldeus, da Babilônia, uma cidade ali. Abraão estava ali, no meio daquela idolatria, confusão. Deus foi lá e chamou Abraão, chamava Abraão, separou, pediu para que ele separasse. Só que Deus disse para ele assim, olha, eu vou dar para ti uma terra, e você vai herdar esta terra. Falou para ele. E ele disse para Deus, disse para o Senhor, e disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Sim, mas Senhor, como que eu vou herdar esta terra? Como saberei? Então, o Senhor pediu para ele fazer o seguinte, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então você vê que ele pediu uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e pediu 2 aves. 2 aves. Né? Um carneiro de 3 anos e pediu 2 aves, uma rola e um pombinho. Que você sabe que é diferente, o pombo da rolinha, né? E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. Não partiu as aves, mas os outros ele cortou no meio. Imagine uma cabra, cortou no meio, colocou um pedaço aqui, o outro aqui. Pegou, né, a bezerra, cortou no meio, um pedaço aqui e um pedaço aqui. Pegou o carneiro, cortou no meio, um pedaço aqui e outro pedaço ali. E colocou as 2 aves ali, fez então um sacrifício ao Senhor. Ele disse, faça o sacrifício. E aconteceu aqui no verso 11, que eu quero que vocês observem, que as aves dos céus, quando viu aquele sacrifício, porque aquele sacrifício estava envolto a sangue. Vocês estão entendendo? Tinha sangue ali no meio. Ele matou aquilo lá em sacrifício ao Senhor. Tinha sangue. Quem já viu, né, um animal morto, né? O que as aves faziam? As aves vinham para descer ali sobre aqueles corpos mortos ali, sobre os cadáveres, o corpo morto ali. Abrão, porém, os enxotava. Essa vai ser a nossa meditação nesta noite. Eu quero que vocês observem esta partezinha que me veio ao coração. Abraão, porém, as
enxotava. O que ele enxotava? Qual aves? As aves que vinham para tocar no sacrifício, comer aquela carne. O papel de Abraão era defender aquele sacrifício. Deus deixou uma parte para Abraão fazer. Porque deixou uma parte para Abraão fazer. Ele tinha que se defender daquilo que vinha. Essa era a parte dele. Porque a pergunta dele, como que eu vou ser herdeiro? Faz assim, Abraão, prega lá a cabra, pega o carneiro, a bezerra, a cabra, o carneiro, pega as aves, faz assim, corta e faça o quê? E deixa lá, de qualquer forma? Não. Vigia até o pôr do sol, que lá está escrito no 12. E pondo-se o sol, aí quando chegou o pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Aí a Bíblia fala um profundo sono, né? Não fala só que ele dormiu, né? Fala que foi um profundo sono. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Eu vou ficar só com o verso 11. Só com o verso 11. O que o profeta nos diz que significa esse enxotar estas aves? Defender este sacrifício. Porque o que me veio ao coração e o que eu tenho pensado é isso, que nós às vezes temos olhado só a parte de avançar. Só a parte de avançar, tudo bem. Mas entre esse avançar, tem um detalhe que nós não podemos deixar passar por alto, que se chama defesa. Defender a obra. Por isso que encaixa com o começo do culto. O que será que Joãozinho, o irmão do Joãozinho fez quando Joãozinho não pôde buscar lenha? O que ele fez? Ele estava defendendo quem? A família. Defender o irmão, defender a família, defender a palavra. Esta defesa, nós vamos olhar um pouquinho aqui. Amém? E eu creio que você vai ser abençoado nesta noite. Faça a sua oração. Pai Celestial, mais uma porção da palavra que lemos, as orientações que o Senhor nos tem dado nesta noite. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo continue vivificando a palavra em nossos corações, pois nós nos rendemos, mais uma vez a Ti, Pai. Nós agradecemos, Te louvamos, Te adoramos, estamos aqui para isto. Viemos aqui à casa do Senhor nesta noite para participarmos do pão, do vinho, do lava-pés como memorial e com alegria em nossos corações, Pai, pedindo perdão de nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Amém? Olha como que acontecem as coisas, né? Não perca isto. Eu vou pedir para a igreja não perder a linha. Procure o andar menos possível. Se você anda, você perde a linha, né? Olha isso aqui, o profeta dizendo isso aqui, né? Parágrafo 88 desta mensagem, irmã, que você está colocando para mim na tela aqui. Como você pode pregar a predestinação? Como você pode pregar a predestinação de Deus? Preordenando e estabelecendo. A não ser que haja um pacto para o pecado em algum lugar. Você vê que teve um pacto aqui, né? Que ele fez com Abraão. Isso aqui se chama-se um pacto que ele está fazendo com Abraão. Então, observe.
Preste bem atenção. Porque eu quero colocar isso aqui como uma meditação muito profunda na nossa alma. Porque cada dia você comete um erro. Quem pode dizer amém a isso? Poucos amém. Você comete erro, não? Eu cometo um erro. Nós não cometemos erro, irmãos? Se nós reconhecemos, nós podemos alcançar o perdão de nossos erros. Porque cada dia você comete um erro. Cada dia você faz o errado. Mas, se você nasceu outra vez, homem ou mulher, o que acontece então? Logo que você comete o quê? Um erro, Deus sabe que você está arrependido daquilo. Não está contente por isso? Porque Deus sonda os nossos corações. Amém? Você pode se pôr de pé na presença, né, do presidente da nação, né, ou qualquer outro, e dizer: estou errado. Deus, perdoa-me por esta coisa. Por quê? Há um pacto de sangue. Graças a Deus por isso. Há um pacto de sangue em nosso favor. Porque, irmãos, Deus, Ele é rico em misericórdia. Se não fosse a graça de Deus, né, irmão? Se a misericórdia de Deus não se renovasse, como disse Davi, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos, porque ela se renova a cada manhã. Estamos vivos aqui nesta noite porque a graça de Deus tem nos sustentado, como nós cantamos. É a misericórdia de Deus, porque nós erramos. Observe aquilo, pecados. Um pecador, ele é um pecador. Ele não comete pecados. Porém, a igreja comete pecados. Quer dizer, a igreja erra. Vocês estão entendendo? Mas a igreja erra. Obtém um pensamento errado. Você não obteve um pensamento errado já alguma vez? Eu estou falando com a igreja. A palavra está falando com você. A palavra está conversando com você. Tenha comunhão com a palavra. Eu tive um pensamento errado. Um irmão me procurou hoje, antes do culto, disse: pastor, eu precisava conversar com o senhor. Eu falei assim: a palavra vai responder as suas perguntas hoje. E eu creio que a palavra vai responder as suas perguntas, as suas dúvidas hoje. Por que eu tenho um pensamento errado, uma impressão errada, tem escrúpulos, cambaleia como uma pequena criança andando, tentando aprender como andar. Ele simplesmente não sabe como andar bem ainda, porque ele é o quê? Um menininho. Mas nós temos uma mão que nos alcança, nos pega e nos firma e diz: dá este passo dessa maneira, meu filho. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, né? Não estou pedindo para mim, não. Mas Ele merece. Porque ele te pega pela mão e fala assim: ó, dá esse passo assim. Quando você caiu, o que Ele fez com você? Ele te ensinou, falou assim: não anda assim. Dá esse passo assim, meu filho. Por isso que nós podemos andar melhor nesses dias. Mas mesmo ainda depois de grande, ainda caímos, não caímos? Quem que já caiu depois de grande aí, né? Quem que já caiu depois de grande? Se fala assim, ó, quem está aprendendo a andar de bicicleta cai, não cai? E quem já sabe andar cai também ou não? Ou não? Cai também. E quando cai, machuca também, não? Machuca também. Então, bem, quem pode dizer, né, que não comete erros, né? Mas nós temos uma mão que nos sustenta. Amém? Ele nos apanha, nos bate, porque nós cometemos um erro. Ele bate? Bate, irmãos? Ele não nos apanha
e nos bate porque nós cometemos um erro. Ele não nos bate até morrer porque estamos tentando andar. Vocês estão entendendo? Ele nos ama como amamos nossos filhos. Um verdadeiro pai não bateria em seu filho quando ele está tentando andar, se ele cai no chão. Abaixa imediatamente com uma grande e forte mão e faz o quê? E o levanta com as duas mãos e segura e disse: esta é a maneira para fazê-lo, filho. Ande assim, não é assim? Vai assim, meu filho. Esta é a maneira que Deus faz com sua igreja. Abaixa e o apanha em seus braços e levanta e diz: ande assim, filho. Aqui não diga isto desta maneira, fale isto. Agora, não me importa o que a igreja diz, o que isto diz, o que aquilo diz, você diga isso, assim, isto, se a minha palavra prega isto, você permaneça certo com isto, ande nisto, permaneça correto nisto. Vocês estão entendendo o que a palavra nos ensina? Ande assim. Esta é a maneira para você dar os seus passos. Então nós temos um pacto. Amém? Agora, Abraão, se você olhar aqui, né? Se você olhar aqui, né? Abraão estava aqui com o Senhor e a responsabilidade que ele tinha, vamos dizer, o trabalho que ele tinha que fazer era enxotar estas aves que vinham ali para comer, para sentar no sacrifício, no pacto que eles estavam fazendo entre ele e Deus. Porém, Abraão enxotava aquelas aves. E eu estava lendo esses dias, e eu anotei, peguei na minha mão este sermão, intitulado Jeová Proverá, parte 1, Jeová proverá. E aí, eu quero pegar esta parte que diz assim. Esta parte que diz assim. Quando Abraão cortou, né, esses animais, colocou esse sacrifício, ele vigiou o seu sacrifício, até que o sol estava se ocultando. E as aves do céu desceram sobre o sacrifício de Abraão. Aquelas aves que desceram ali eram os abutres, os corvos. E Abraão espantou aquelas aves. Abraão enxotou aquelas aves. Agora eu não vou tirar nada do meu pensamento, nada da minha ideia, mas eu vou tirar exatamente do que a palavra diz e o que o profeta diz a respeito disto. O que tipifica isto? O que tipifica isto? A pergunta é: o que tipifica isso? Faça uma pergunta: o que tipifica Abraão enxotando aquelas aves daquele sacrifício? Este é o ponto. Este é o ponto. O que tipifica isto? Para os últimos dias. Para quem? Para a semente de Abraão nos últimos dias. Ah, irmãos, isso aqui é tremendo. Sabe o que significa isto? Significa
enxotando demônios do sacrifício. Aí a coisa agora vai aprofundar. O que Abraão estava enxotando? Quem aprendeu? O que Abraão estava enxotando? Diga, demônios. Aquelas aves que Abraão estava enxotando, significa nos dias de hoje o quê? Demônios. Demônios. Então, esses demônios, eles querem vir, querem esses corvos descerem e vir sobre o sacrifício hoje, sobre a palavra. E significa tocando, enxotando os demônios do sacrifício, apartando eles do sacrifício. Deus prometeu o sacrifício, Cristo, dizendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Todo o espírito de incredulidade, todos os demônios de incredulidade estão tentando devorar isto. Estão tentando devorar isto. De que forma? De que você possa não ter esta palavra sempre diante de você, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os corvos, esses demônios vêm, demônios de incredulidade, vêm para tirar isto de você. Qual que é o seu papel? Diga, qual que é o seu papel? Enxotar. Expulsar. Sabe o que é? O seu papel é expulsar. O seu papel é enxotar esses demônios do que? Do sacrifício. O homem de Deus, a semente de Abraão, está parada ali, expulsando, enxotando fora demônios, apartando-os do sacrifício, confirmando o pacto, a confirmação, mostrando que a semente de Abraão, quero dizer a semente real de Abraão, a semente real de Abraão, que se para fielmente, enxotando fora demônios, fazendo grandes sinais e maravilhas, apartando toda a incredulidade da palavra, mantendo limpo o sacrifício, mantendo limpo a palavra santa de Deus, mantendo-na reverenciada, não pondo nada nela, não acrescentando nada a ela, somente vigiando-a e protegendo, não permitindo que ninguém toque nela. Agora, será, irmãos, que nós podemos meditar nisto? Eu não estou tirando e não estou acrescentando nada do que o mensageiro disse. Você lembra que nós meditamos há tempos atrás que havia a parábola da prima órfã? Amém? Quantos lembram da parábola da prima órfã? A prima órfã, né? Morreu o seu pai, morreu a sua mãe, e ela foi morar com as tias. Vocês estão entendendo, irmãos? Foi morar com as tias. Tenta entender isto. Como eu digo, tenha comunhão com a palavra. Deixe o Espírito Santo vivificando isso dentro do seu coração. Qual que era o papel daquela prima órfã? Fazer o quê? Lavar a louça. Não era isso, irmão? Lavar a louça. Fazer o serviço da casa. Enquanto as outras primas faziam o quê?
né? As outras primas curtiam a vida, espiritualmente falando, trazendo para o espiritual. Observando estas parábolas para entender o espiritual, tem muitas igrejas que se diz ser cristãs, que tem o nome de cristãs, que tem o nome de crentes, são primas, são parentes, são cristãs, nomes cristãos. Não tem, irmãos? Tem. Eles colocam nomes, vários nomes, e tudo em torno da cristiandade. Porém, o que eles estão fazendo com o nome de Cristo? O que eles estão fazendo com a palavra de Deus? O que eles querem fazer hoje com a palavra de Deus? O que vocês já ouviram falar que eles querem fazer com a Bíblia? Vocês já ouviram falar que eles vão mudar a Bíblia? Ou não? Tem alguém que já ouviu falar ou não? Eles vão mudar? Eles vão fazer uma nova versão? Eles estão fazendo versões e versões, atualizada. Quem é que vai manter esse sacrifício limpo? A semente real de Abraão. Amém. Eu quero ser um dos tais nesta noite. Como que você vai manter isto limpo com a sua vida, com o seu caráter, com o seu testemunho? Porque estão sujando. Quando se fala assim, antigamente, irmãos, quando andava com a Bíblia assim, não é? Andar com a Bíblia na mão, antigamente, era sinal, esse é crente. Quem lembra desse tempo? Eu estou falando com pessoas que lembram desse tempo ou não? É verdade, não é, irmão? Andar com a Bíblia. Tinha uns que compravam uma Bíblia menorzinha para pôr dentro da bolsa para ir para a igreja, porque tinha vergonha de andar com a Bíblia. Ficar no ponto de ônibus para pegar o ônibus com a Bíblia, né? Se alguém veio com a Bíblia, vai chamar eu de crente. O crente lá, porque andava com a Bíblia. Hoje não anda mais com a Bíblia. Hoje anda com o celular. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a palavra de Deus? A Bíblia. Quem que está, irmãos, quem que está tentando comer esse sacrifício? Vocês estão aprendendo a lição ou não? Eu vou falar bem devagar, irmão. Não vou gritar, não vou pular. Eu sei aonde eu estou atingindo. Quem que está tentando comer esse sacrifício? Demônios. E quem que está protegendo? A semente real de Abraão está chutando esses demônios. Não, você não vai tirar a Bíblia. Você não vai tirar a palavra de Deus. Você não vai tocar nela. Demônios. Quem que está enxotando esses demônios? Quem que está protegendo a palavra? Não tire, não acrescente. É muitas ideias, é muitos pensamentos. Não tire, não acrescente. Não permita que toque. Por isso que aquela prima órfã que eu citei aqui, enquanto as outras primas estavam lá no baile, lá, né? Estava lá na festa, ela estava lavando a louça. Ela estava limpando. Aí o profeta veio e disse: o que ela estava fazendo? Limpando o nome do Senhor Jesus Cristo, que as igrejas estão sujando aí. Limpando o nome de cristão. Quando se fala pastor, o que as pessoas hoje olham? Pastor? Pastor é o quê? Pastor é dinheirista. A palavra pastor é mercenário, a pastor é dinheirista, pastor só quer dízimo dos membros, pastor, igreja é só oferta. Quem que está sujando, irmãos? Sendo que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Você pode dizer, como disse aquele irmão: não, eu tenho um lugar que está preservado. Eu tenho um lugar que está limpo. Eu tenho um lugar que eu posso ir adorar a Deus.
Eu tenho um lugar escolhido por Deus para adoração. Eu tenho um lugar. Não foi isso que aquela mulher disse? Para aqueles bêbados, não foi? Foi ou não foi, irmãos Mildo? Você lembrou ou não já? Vocês lembraram? Não foi? Crente não tem... O que aquele homem disse? Não, eu tenho uma... Estava bêbado. Estava bêbado. Talvez você, mas já ouvi essa história, mas tente ouvir com mais maturidade nessa noite, sabe? Com mais profundidade. Mesmo que você já ouviu, ouça de novo e tenta, Senhor, estava lá os bêbados. Os crentes são todos iguais. Os crentes são todos iguais? São todos iguais, irmãos? Não. Pastores são todos iguais? Alguém disse, os homens são todos iguais. Não é assim que às vezes as mulheres falam por aí, homens são tudo igual. Homens são tudo igual? Homem é tudo mulherengo. Homem só quer andar atrás da mulher. É tudo igual os homens? Eu não sei se tem homem aqui, eu não estou ouvindo. Não, ninguém. Tem, os homens são todos iguais? Não tem homem dizendo, não é, pastor, não é. Não é não. Cadê os homens daqui? Cadê os homens daqui? Os homens são todos iguais? Não. Uai, cadê os homens daqui? São todos iguais os homens, irmão Alessandro? Não são não. Tem diferença? Tem diferença sim, irmãos. A mulher é tudo igual. Mulher é tudo igual? Não é tudo igual. Tem as mulheres cristãs. Quem que limpa isto? A semente real de Abraão. Vocês estão entendendo, irmãos? A semente real de Abraão está enxotando esses demônios que querem dizer são tudo igual. Acho que foi Abraão que veio com essa doutrina, Balaão que veio com essa doutrina, não foi? Balaão, né? O profeta fala, né? Balaão que veio com essa doutrina. São todos iguais. Então, disse, Balaão que veio com essa doutrina aí, né? Balaão? Há cristãos verdadeiros, há filhos de Deus verdadeiros, há adoradores verdadeiros. Nós estamos aqui nessa noite com verdadeiros filhos de Deus aqui que amam ao Senhor e que sabe aonde está parado. Agora observe isto aqui. Mais um pouquinho aqui, eu vou chegar lá. Observe isto aqui, né? Na mensagem, eu gostei disso aqui, ó. Mensagem, ele falando disso aqui na mensagem. Eu estou aqui, não, é isso mesmo. Abraão. O pacto de Abraão confirmado. O pacto de Abraão confirmado. Olha o que ele disse aqui, irmãos. É praticamente a mesma coisa. Mas eu quero que vocês observem como que o mensageiro traz isso, irmãos, de uma forma assim, ó. Ó irmãos, ele disse, ó irmãos, afugente os abutres do sacrifício. Olha a expressão. Afugente os abutres dele. Quem são os abutres? Demônios. Isso é o que eu estou tratando de fazer agora. Afugentar, olha só, estou afugentando os abutres mundanos de Hollywood. Hollywood que tem entrado entre os pentecostais. Abutre que tem entrado e tem querido baixar e descer neste corpo. Aonde estiver o corpo? Aonde estiver o corpo, se ajunta quem? As águias. Abutre não. Abutre você tem que fazer o quê? Enxotar.
Sim, Senhor. Sim, Senhor. Afugente. Escuta isto. Afugente. Sabe o que eles fazem de pastor hoje, de pregador hoje? Contadores de piadas. Vai no púlpito, começa a fazer o povo rir. Começa a contar piadas e rir. O que esse abutre está tentando fazer com a palavra? Tem que ser enxotado. Onde que ele é enxotado? Ele é enxotado pela semente real de Abraão. Vocês estão captando isso, irmãos? Hã? Amém? Nós não somos deste mundo. Amém? Nosso reino não é deste mundo. Nós estamos aqui, vivemos neste país como brasileiro, mas a nossa alma é o quê? A nossa alma vem de cima. Amém? A nossa alma é celestial. Agora, Abraão afugentou todos os abutres do sacrifício até que o sol se pôs. Isso é o que temos que fazer agora. Afugente os abutres até que raie o dia. Isso é tudo o que eu posso dizer. Sim, Senhor. Agora, afugente os abutres. O que significa esses abutres? Demônios. Agora, quando, irmãos, falamos de demônios, talvez eu não vou falar tudo, mas eu quero que vocês observem algo. Quando se fala de afugentar demônios, eu estava ouvindo a resposta que o profeta deu para uma pergunta que fizeram para ele. Perguntaram para ele assim, irmão Brana, na mensagem de perguntas e respostas, o irmão perguntou para ele assim, onde estão agora os espíritos que entraram naqueles porcos? Vocês lembram desta passagem, não lembram? Se pode colocar a Bíblia, a escritura desta passagem, para que aqueles que estão acompanhando possam ver, os visitantes. Aquele homem de Gadara, quantos demônios ele tinha nele? Ele tinha uma legião, não era, irmãos? Legião de demônios. Ele tinha legião de demônios. Qual que é a escritura? Rapidamente. Deixa eu achar aqui. É São Mateus? São Mateus. Eu quero que onde fala de Jesus que ele começou a caminhar lá, irmã, no começo. Coloca lá. Ele foi para Gadara. Tá um pouco acima aí, para mim precisar achar aqui. Achou? Vamos lá, irmãos, a igreja é em São Mateus capítulo 8, então. E aí, olha aqui, ó. Verso 25. Vou colocar aqui. Deixa eu só achar essa escritura aqui. Marcos 11:5 eu quero. Marcos 11. Marcos 11. Hã? Quanto? É Marcos 5, né?
Vocês têm que estar no mesmo espírito aí, as irmãs aí atrás, aí, senão vocês não acompanham eu. Marcos 5, né? Isso. Ó. É aqui, ó. Sabe por que eu quero isso aqui, ó? Marcos 5, ó. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. É por isso que eu quero isso aqui. Ó. Aonde que eles chegaram? Na província dos Gadarenos. Por isso, quando se fala assim, ó, o maníaco de Gadara, é para vocês entenderem o que é Gadara. Chegaram numa província, como é que era o nome da província? A província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Agora olha isso aqui, presta bem atenção. Da onde? Da onde, igreja? Dos sepulcros. Dá para entender o que é isso ou não? Do cemitério. Então dá para imaginar que quando ele chegou na província ali, né, desceu do barco, tinha um cemitério lá. Tinha um sepulcro. O homem saiu do sepulcro. Um homem com um espírito o quê? Imundo. O qual tinha sua morada onde? Nos sepulcros. Aonde que esse homem morava? Dá para você imaginar um homem morando no cemitério? Um homem? Começa a imaginar um homem morando no cemitério. Mas por quê? Porque ele tinha um espírito imundo nele. Agora você pode meditar, né? O que é sepulcro? Talvez hoje você fale, não tem ninguém lá no cemitério. O que você acha que é sepulcro hoje também? Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Pensa para você ver. Medite um pouquinho, né?